Foi. Muito que bem. Então, né, o questionário é um item bem importante da gente discutir, porque como eu tinha visto lá no grupo, o pessoal perguntando como que corrige, como que faz, como que entende, como que lê os dados, como que identifica que esquema que está ativado e que não está. Eu acho que o questionário ele é muito mais do que só um instrumento quantitativo, vamos chamar assim. E se nós não soubermos utilizar o questionário de esquemas, nós não saberemos fazer nada, absolutamente nada com ele, e nenhuma informação dele a gente vai conseguir extrair. Então, no momento que eu percebi lá as dúvidas do pessoal, achei importante trazer essa discussão para hoje. Mas também, né, claro que não vou me furtar dessa oportunidade de falar de novo, de reafirmar uma coisa que eu já tenho dito lá no grupo outras vezes, de que qualquer instrumento que será utilizado precisa ser conhecido na sua base teórica, não no seu aspecto prático, certo? Porque em tese, gente, a gente consegue aplicar qualquer instrumento. Se vocês não tiverem nenhum treinamento, VISC, atenção concentrada, bateria de concentração e atenção, a bateria de fatores de personalidade, os instrumentos de estresse. A gente consegue aplicar todos eles, porque é só ler no manual lá, de quando a gente compra o teste, e pronto, vai aplicando. Mas e aí? A gente vai fazer o que com os dados, né, desse questionário? Como que a gente vai interpretar e como que aqueles dados podem lançar luz sobre o que nós estamos fazendo na clínica? Então, de modo mais específico, de que maneira que o questionário contribui para a leitura clínica do caso que nós estamos trabalhando e de que maneira que esse questionário contribui para a entrevista clínica, de um modo mais amplo, certo? Então, é basicamente isso que a gente vai trabalhar hoje. Mas, antes de falar do questionário em si, é muito importante a gente fazer uma breve contextualização do que representa esse questionário, o que ele busca identificar, quais são os problemas que a gente pode se deparar com ele, porque, obviamente, eu vou mostrar para vocês alguns questionários reais, que eu já selecionei aqui, inclusive, de alguns clientes que eu tenho que tem um funcionamento chave no questionário que vai nos ajudar a ter essa discussão. Mas a gente vai retomar justamente o aspecto teórico, que é justamente a parte que eu sempre estou martelando com todo mundo, certo? O questionário, via de regra, ele avalia os esquemas que estão ativados agora, certo? Então, eu aplico o questionário no meu cliente e as respostas que ele me dá são os esquemas que estão ativados nele naquele momento das respostas, ok? O que não significa que são os esquemas que estão, os esquemas que constituem o cliente. Porque se a gente for fazer uma leitura mais teórica e um pouquinho mais determinista, eu diria, todos nós temos todos os esquemas. Tanto os adaptativos quanto os desadaptativos, certo? A grande questão é que, eventualmente, alguns estão ativados e outros estão desativados, certo? E vocês poderão, de repente, perceber também em clientes de vocês ou na própria vida de vocês, que talvez a gente possa passar uma vida inteira com alguns esquemas desativados e, de repente, por um evento, aquele esquema se ativa. Eu tenho um exemplo de um cliente que ficou 30 anos casado e ele nunca experimentou o esquema de abandono. Mas, diante do rompimento e da separação, o esquema de abandono dele foi lá para cima. Ele pontuou, inclusive, 30 no questionário, que é a pontuação máxima. E esse esquema que nunca deu as caras, diante da separação, apareceu. Certo? Então, isso é uma coisa que nós precisamos lembrar quando a gente vai falar do questionário, quando a gente vai aplicar um questionário, quando a gente vai fazer psicoeducação do questionário com o cliente, que ele avalia os esquemas que estão ativados agora. E são os esquemas que estão ativados no momento, aqueles esquemas que geram sofrimento. Certo? Então, essa é a premissa.
Segundo, a pontuação que vai variar de questionário para questionário, de esquema para esquema, e de cliente para cliente, é justamente a pontuação que talvez revele a valência emocional e a força de ativação daquele esquema. Então, qual que é a diferença entre um esquema que pontua 30, por exemplo, abandono, que pontua 30 no questionário, e um outro esquema de abandono de uma outra pessoa que pontua 18? Os dois têm o conteúdo do abandono. Os dois têm o conteúdo ou têm identificação, ou pelo menos memórias de abandono, mas é que naquele cliente que nós temos uma pontuação 30, o esquema de abandono é devastador quando é ativado. E o cliente que tem uma pontuação mais baixa, de 18, por exemplo, ele tem uma ativação mais branda e, eventualmente, uma ativação que ele mesmo consegue lidar sem que ele tenha que recorrer a socorro de alguém. Ok? Então, a variação da pontuação diz da valência emocional daquele esquema, certo? E isso tudo, a gente ainda está falando dos esquemas isoladamente, não estou falando das combinações que o questionário pode nos revelar, certo? Então, eu vou fazer essa leitura mais didática primeiro, para depois a gente avançar para um segundo momento da nossa discussão aqui, que é para falar como que vocês vão identificar, ou pelo menos nortear a entrevista clínica, para identificar que esquema está mantendo o outro ativado ou desativado, certo? Beleza. Terceiro ponto que o questionário também nos revela é que existe um viés interpretativo durante o momento que o cliente está respondendo o questionário, e que esse viés tem um nome: estilos de enfrentamento, certo? Os estilos esquemáticos, ou os processos esquemáticos, como o Weiner fala lá no livro dele, são funcionamentos que enviesam justamente a nossa interpretação dos fatos, ou a interpretação dos elementos, né, das coisas com as quais a gente se depara no dia a dia. E, eventualmente, esses estilos de enfrentamento, eles também perpassam as respostas que o cliente dá no questionário. E eu vou mostrar isso para vocês na variação de alguns questionários, de como identificar, por exemplo, pelo grosso das respostas, um estilo evitativo, ou pelo grosso das respostas, um estilo hipercompensador ou resignado, e assim por diante. Tá? Então, se a gente for olhar para esses esquemas, nós estaremos olhando isoladamente para cada um dos números, para cada um dos dados que o questionário nos revela, e nós faremos uma leitura um tanto quanto ingênua de acreditar que aquilo que está posto no questionário é o que está acontecendo na vida do cliente. E se fosse assim, estava fácil, porque daí a gente mandava o questionário para a pessoa, um receituário de como lidar, e a pessoa iria desativar os próprios esquemas. Mas não é assim que acontece. Porque, eventualmente, um esquema de fracasso, por exemplo, ele pode dar uma pontuação muito baixa. Mas vocês vão perceber que o esquema de fracasso, a forma de lidar, que é o estilo coping, o estilo de coping do esquema de fracasso, está presente lá nos padrões inflexíveis. Então, é claro que o esquema de fracasso vai dar baixo quando essa pessoa tem um padrão rígido de funcionamento que faz com que ela sempre seja muito bem sucedida. Montar um piloto que não seja igual. Certo? E esse funcionamento rígido, inflexível, vai fazer com que ela tenda ao perfeccionismo, de modo que nada saia errado. Então, ela nunca vai confirmar o fracasso. E talvez ela nunca tenha passado por uma experiência de fracasso na vida dela. Eis a questão, gente. E aí nós temos uma armadilha quando a gente vai entrevistar os nossos clientes e levantar dados, porque eventualmente ele não tem uma experiência de abandono. Eventualmente ele não tem uma experiência de fracasso. Ele não tem uma experiência de desconfiança ou abuso, ou de privação emocional. Então, a gente não vai identificar na história desse cliente o esquema sendo composto, porque, afinal de contas, não temos evidências, certo? Mas nós temos justamente o contrário, que é a presença extremada de circunstâncias que não possibilitaram o desenvolvimento equilibrado das percepções dos esquemas saudáveis dessa pessoa, que na época era cliente, e também
pelo excesso de provimento afetivo de algumas necessidades emocionais, a gente acaba esbarrando também no problema, certo? Então, por exemplo, o esquema de incompetência e dependência, nós poderíamos pressupor, assim, de forma rápida, pelo nome do esquema, que essa pessoa vivenciou ao longo da sua vida, especialmente infância e adolescência, experiências de incompetência e também que se ligou, se conectou afetivamente a alguém de forma dependente, certo? Grosso modo, é uma leitura rápida que a gente faz, só tomando como base o nome do esquema, certo? Mas o que pode acontecer nessa circunstância? Pode ser que esse cliente tenha sido super protegido. E o que a superproteção poderia trazer de consequência? Essa pessoa nunca experimentou a possibilidade de ela própria testar os seus conhecimentos, as suas capacidades, as suas habilidades, o que significa dizer que essa pessoa não tem referências de ter conseguido, mas também não tem referências de não ter conseguido. Eu, por exemplo, eu não me sinto competente para construir um foguete. Eu nunca construí, fracassei, mas eu também nunca tentei conseguir. Então, hoje, por não ter uma experiência prévia, eu não sei se eu sou capaz de construir um foguete, certo? Da mesma maneira que nossos clientes vão trazer essa pauta para a terapia, dizendo que eles não conseguem algumas coisas, não porque eles tentaram e não conseguiram, mas porque talvez essa pessoa teve cuidadores que não possibilitou o desenvolvimento de autonomia. É importante a criança quebrar o braço, o dente, a criança se machucar, tentar e não conseguir. É importante que a criança se frustre, é importante que a criança fracasse e que, diante do fracasso, ela seja amparada e acolhida, certo? Mas se ela fracassa e, diante desse fracasso, ela também tem algum tipo de suspensão afetiva ou retirada de afeto por parte dos seus cuidadores, ali, então, o fracasso se torna um problema. Certo? Exemplo besta. Se vocês levantam pela manhã e não arrumam a cama de vocês, isso não é necessariamente um problema, certo? Mas na infância, se toda vez que vocês saíam da cama e não arrumavam as cobertas, o lençol, não esticavam tudo direitinho, e diante disso, a mãe ou o pai de vocês brigavam com vocês por vocês não terem feito essa tarefa, então arrumar a cama se tornou um problema, certo? Então, é dessa mesma maneira que a gente tem a identificação da nossa história de vida como um todo e de que maneira que o cliente vai perceber também a si próprio diante do questionário, certo? Então, eventualmente, nós teremos um esquema lá em que a pessoa não tem experiências que comprovem ou que deem sustentação da origem. Então, a gente vai ter que olhar meio que na negativa, né? Pegando lá a referência, eu acho que não tem gente muito mais nova do que eu na sala, e a negativa lá do rolo de filme que tirava foto e tinha que levar o negativo para revelar as fotos. Então, é justamente no aspecto contrário no que nós vamos identificar. Então, se a pessoa tem medo do fracasso e nunca fracassou, então talvez seja justamente por nunca ter fracassado e ter existido talvez a ameaça de algum tipo de prejuízo diante do fracasso, ou até mesmo por observação ou regra. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar uns passos para trás e lembrar lá dos nossos processos de aprendizagem. Quais são os processos de aprendizagem, se a gente for considerar, por exemplo, as teorias cognitivas e comportamentais? Nós temos, trazendo especialmente o Bandura, nós temos a aprendizagem vicária, que é quando a gente aprende por observação, certo? Então, se eu vejo a minha mãe cortando cebola e ela recolhendo os dedos assim, para que a faca passe aqui, eu aprendo com ela que essa é a maneira de eu não me machucar, certo? Então, só de olhar para ela, eu sei que eu preciso cortar a cebola dessa maneira. Perfeito. Se de repente a minha mãe me fala, Mateus, para você cortar a cebola e não correr o risco de cortar os dedos, você coloca a tua mão em cima da cebola, recolhe os teus dedos e aí a faca vai deslizar aqui nesse ossinho. Beleza, mãe? Entendi. Vou tentar fazer. Então, eu aprendi via regra, certo? O contexto verbal é um contexto especialmente importante para que a gente possa desenvolver
repertório comportamental e cognitivo. Vocês precisam ter tomado um choque para saber que na tomada toma-se choque? Vocês precisam ter tomado um tiro para saber que tiros matam, ou pelo menos machucam, ou doem muito? Vocês precisam ter, sei lá, deixa eu ter uma outra... Já foram atropelados? Claro que alguns de vocês já podem ter sido já de fato, mas a gente não precisa ter sido atropelado para saber que é uma má experiência e que, né, seria melhor que não tivéssemos, certo? Então, o que acontece? A gente aprende por observação, a gente aprende por regras, né, que é o termo que a análise do comportamento utiliza, mas poderia ser pelo contexto verbal. A gente aprende também por modelação, né? E o que é a modelação? A modelação é justamente quando nós temos alguém nos instruindo sobre algo. Dirige assim, tu pega, senta no banco, puxa o cinto, fecha a porta, obviamente, coloca a chave na ignição, e aí você gira a ignição, e tem todo um processo que alguém vai nos instruindo. Ok, mas essa parte é a instrução via regra, né? Via verbal, perfeito. Mas quando eu estou indo muito rápido, por exemplo, né? E o limite de velocidade da autoescola é 40, então eu estou indo muito rápido, o meu instrutor fala, Matheus, pisa no freio e vai mais devagar. Ou seja, ele está modelando o meu comportamento. É como se vocês fossem mesmo pegando uma massinha e apertando e modelando, dando forma àquilo, certo? É assim que a gente faz com a criança quando ela tem um comportamento e a gente vai dando estímulos discriminativos, a gente vai dando dicas. Não faz assim, faz assado. E o comportamento da pessoa vai sendo modelado, certo? E a modelagem, que é também um outro termo que a gente utiliza para observação via, aliás, pela aprendizagem via observação de modelos, certo? Então, modelação é uma coisa, gente, e modelagem é outra. A supervisão. O que é o processo de supervisão? É um processo de modelação. Como que é feito o processo de modelação? Via repertório verbal. Perfeito. Certo? A modelação pode ser feita também via observação. Se vocês estiverem na sala de espelho assistindo um colega de vocês atenderem, vocês vão pegando dicas de como mudar o comportamento de vocês, certo? Mas a modelagem é justamente quando vocês têm um referencial para tomar como base. Uma pessoa, um adulto. Ou seja, os pais, quando eles resolvem os conflitos gritando, eles estão dando modelo à criança de que é assim que se resolve conflitos. Certo? E que não se dialoga, se grita em casa, certo? Se de repente, diante de conflitos, o pai tem uma explosão de raiva, ou atira coisas pela casa, e a mãe, eventualmente, pode explodir de raiva, ou ela ser a pessoa que atira coisas em casa, a criança vai tendo um modelo, certo? Aprendeu observando o modelo, e esse modelo, por ter um vínculo afetivo muito importante, acaba também sendo internalizado pela criança, certo? Por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque, eventualmente, os esquemas dos nossos clientes serão aprendidos por experiência, por regra, por modelação ou por observação, certo? E essa tarefa, identificar como que o esquema foi desenvolvido, é tarefa de vocês, clínicos e clínicas, na entrevista que vocês vão fazer em todo o processo avaliativo com os clientes de vocês. Por que é importante saber o estilo de aprendizagem do esquema ou do conteúdo do esquema para saber como desenvolver as estratégias interventivas com o cliente? Porque, afinal de contas, se eu tenho, por exemplo, tomem essa referência, eu tenho um cliente com um esquema de privação emocional. E, não, melhor, vou dar outra dica mais fácil de vocês visualizarem. Inibição emocional. Vocês têm um cliente que ele apresenta uma inibição emocional muito intensa, muito grande, e que eventualmente no questionário esse esquema também foi bem pontuado.
Saber como esse esquema de inibição emocional foi desenvolvido é determinante para que vocês saibam como proceder no desmonte desse esquema. E aí eu vou abrir para vocês. Alguém tem alguma explicação do porquê que é determinante, saber como que o processo de inibição emocional foi aprendido? Porque, por exemplo, se eu aprendi a inibir as minhas emoções diante da punição dos meus pais, eu aprendi via experiência / modelagem. Modelação, perdão. Via modelação, certo? Então, toda vez que eu expressava minhas emoções, o meu pai me chamava de maricas, quando eu chorava, quando eu dizia que estava triste, quando eu dizia que eu estava me sentindo sozinho, meu pai me chamava de maricas e eventualmente me dava uma chinelada, uma sentada, me fazia passar vergonha diante das pessoas, ou quando eu manifestava raiva ou irritação, meus pais me mandavam calar a boca, ir para o quarto, de que não se pode responder os adultos e assim por diante. Esse processo que foi aprendido via punição, que está lá dentro do campo da experiência, tem uma base muito sólida de construção do esquema de inibição emocional. Então, nós vamos ter um pouquinho mais de dificuldade para poder lidar com o desmonte desse esquema. Por quê? Porque as experiências, elas são sempre muito mais fortes do que a aprendizagem verbal, certo? Então, tudo que foi aprendido via experiência sempre será muito mais fácil de recordar e retomar do que foi aprendido verbalmente, certo? Então, nesse sentido, o que a gente vai ter que fazer com o cliente que tem um esquema de inibição emocional é desconstruir a perspectiva de punição diante das expressões emocionais, dessensibilizar a punição diante dessas expressões emocionais e fazer um processo de aproximação sucessiva para que ele vá gradualmente se expondo e expressando emoções, certo? Qual que é a contingência que foi modificada? Agora, na vida adulta, o agente punidor não está mais presente, de modo que quando a pessoa se expor emocionalmente e desinibir, ela não será punida, certo? Então, ela vai reconstituir o processo da aprendizagem, de modo que agora ela vai substituir uma informação por outra e não será mais punida quando ela expressar suas emoções, ok? E se nós estamos falando de um processo de aprendizagem de inibição emocional via modelação, que é a partir da observação de modelos. Como é que fazemos, gente? Como lidar na clínica com um cliente que aprendeu, ou o que significa tudo isso sobre ele, sobre tudo que a gente está falando aqui, o cliente ter aprendido inibição emocional via modelagem e observação. Isso significa, né, eu não estou dando muito espaço para vocês falarem, porque para não se estender muito. Significa que nós seremos os modelos de expressão emocional, certo? Provavelmente essa família, né, desse cliente nosso, essa família era uma família toda ela inibida, com baixíssimo envolvimento ou expressão emocional. Foi uma família que não ajudou a criança a dar nome às emoções, não ajudou a criança a identificar as emoções e não ajudou a lidar com essas emoções, certo? Então, foi uma família que sempre colocou as emoções como um assunto talvez secundário, terciário, quaternário e que não era algo importante para a dinâmica familiar, certo? Então, embora isso pareça ser mais fácil, não é tão mais fácil assim, porque na vida adulta é um pouquinho mais difícil mesmo da gente fazer o processo de treinamento, de reconhecimento, nomeação e de coping das emoções. Então, nós vamos servir de modelo
E provavelmente, nesse caso, um cliente que tem esse tipo de histórico é um cliente que provavelmente apresenta um quadro alexitímico. O que é um quadro alexitímico? É um quadro de uma pessoa que não sabe reconhecer em si ou nos outros, nem nomear as emoções. E não sabendo, também não sabe expressar ou acolher, certo? Por que eu estou falando isso, gente? Porque o esquema de inibição emocional ele tem várias formas de se constituir, assim como todos os outros esquemas do nosso questionário, certo? Somente ter uma pontuação alta não nos ajuda a saber o que fazer na terapia, certo? Qual que é o processo básico de toda a terapia do esquema? É vocês fazerem todo o processo psicoeducativo no início da terapia, né? E no início que eu digo pelo menos as 10 primeiras sessões, do levante de todos os esquemas dessa pessoa, conseguir relacionar com a pessoa de onde vieram esses esquemas, qual que é a origem desses esquemas, e fazer a pessoa perceber o impacto que esses esquemas, que essas experiências infantis tiveram agora na vida adulta, certo? Então, esse é o caminho. Pode ser, Patrícia, pais retraídos, que daí, nesse sentido, se os pais são retraídos e não treinaram, né, as emoções dos filhos, fica mais difícil dizer que daí o esquema de inibição é uma defesa para lidar com os outros cujas feridas não querem enfrentar. Porque, na verdade, a criança foi exposta a um contexto pouco estimulante. Mas isso pode ser uma verdade em relação à história dos pais, né? Como um coping evitativo que faz com que a estratégia de lidar com as emoções seja não lidar com elas, evitá-las completamente. Então, perfeito. Mas, né, a parte ali do evitativo talvez esteja muito mais relacionada aos pais do que necessariamente à criança que simplesmente nasceu num contexto preto e branco e que não teve nenhuma estimulação emocional por parte desses pais, certo? Mas vamos retomar aqui a nossa prosa do questionário. Então, estamos falando dos esquemas ativados, da pontuação desses esquemas, estamos falando de como que esses esquemas podem ter sido desenvolvidos na história de vida do cliente. E, nesse sentido, existem outras informações também que são importantes a gente considerar antes de efetivamente a gente ir olhar um questionário. Eu gostaria de lembrar vocês da teoria do Bowlby, teoria do apego do Bowlby, e dos estilos de apego, dos vínculos que nós estabelecemos e como que os nossos cuidadores ou a ausência deles ajuda a constituir em nós o nosso vínculo e o nosso estilo de apego. Por que isso é importante? E aí eu vou falar agora, gente, da minha perspectiva, certo? Eu quero que vocês lembrem bastante dessa frase. Essa é a minha leitura de terapia do esquema a partir de um viés primordial que é a teoria do apego, certo? O Bowlby nos diz que a nossa necessidade primária é vinculação, segurança e previsibilidade afetiva, certo? Então eu tomo essa referência como sendo a referência primordial para a construção dos esquemas. O que eu quero dizer com isso? Que, via de regra, eu sempre observo mais enfaticamente os 5 primeiros esquemas, que são os esquemas do primeiro domínio. Privação emocional, abandono, desconfiança, isolamento e defectividade. Por quê? Porque o primeiro domínio está relacionado ao provimento afetivo. O primeiro domínio é um domínio que diz respeito à aceitação de quem eu sou. E se eu sou aceito e me sinto pertencente a um lugar, então é fato que esse mesmo lugar me atende afetivamente de alguma maneira, certo? Há uma relação de trocas afetivas no contexto em que eu me sinto pertencente e aceito, certo? Então, via de regra, os esquemas, eles sempre vão buscar algum tipo de atendimento afetivo, que são as necessidades emocionais. E aí que está o conceito de ligadura entre as duas teorias, tanto dos esquemas quanto do apego. Nós sempre vamos buscar o atendimento afetivo e emocional nas nossas relações, certo? Entre elas, na sua maioria,
atendimento do tipo acolhimento, amparo, afeto, atenção, valor, segurança, previsibilidade afetiva, manutenção de vínculos e assim por diante. Então, tendo isso em vista, fica mais fácil ainda a gente identificar a pontuação dos esquemas do primeiro domínio, que vão nos sugerir esquemas que estão sendo evitados, hipercompensados ou resignados, certo? Mas precisamos entender, primeiro, que os esquemas eles não se ativam sozinhos, certo? Eu quero ainda esse ano com vocês ter um encontro aqui para a gente falar sobre os modos esquemáticos, certo? Nós não vamos conseguir, obviamente, em 2 horas de encontro falar sobre os modos, mas quero fazer uma introdução para vocês para que depois a gente possa trabalhar talvez em 2 ou 3 encontros cada um dos modos ou pelo menos os estilos de modos, né? O modos criança, modos estilos de enfrentamento, modos pais e modos saudáveis. Então, nesse sentido, os esquemas, eles não se ativam individualmente. Porque vejam, gente, é muito pouco provável que alguma experiência infantil que nós tivemos tenha comunicado um ou outro elemento exclusivamente, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu aprontei alguma coisa em casa, quebrei, sei lá, um vaso da minha mãe. E diante de ter quebrado esse vaso da minha mãe, eu tomei uma surra, fiquei de castigo e a minha mãe ficou o dia todo sem falar comigo porque ela gostava muito daquele vaso, certo? O que essa única experiência nos ensina em termos de leitura esquemática? Se eu fizer algo errado, eu serei punido. Então, aqui nós estamos já falando de fracasso. Estamos falando de postura punitiva. Estamos falando de padrões inflexíveis. Não se pode errar. Certo? Quando a minha mãe fica o dia todo sem falar comigo, é o meu esquema de privação emocional, mas também é o esquema de abandono que entra em cena, porque afinal de contas, a minha mãe me põe em suspensão de afeto e ela instabiliza a nossa relação quando ela não me dá atendimento e quando ela não está lá para poder conversar comigo ou se relacionar comigo, certo? E também tem o esquema de desconfiança e abuso, porque afinal de contas eu tomei uma surra por algo que eu fiz. Então, de certa maneira, tivemos um episódio de abuso físico, certo? Então, vamos listar os esquemas. Privação emocional, abandono, desconfiança e abuso. Padrões inflexíveis, aliás, fracasso antes, né? Fracasso, padrões inflexíveis e postura punitiva. Vocês percebem que foram 6 esquemas que tiveram ali um pontinho acrescido em cada um deles no desenvolvimento da minha personalidade? Então, um evento apenas pode construir diversos outros esquemas. E esse evento, ele terá uma tônica. E aí que entra a questão. Qual é a tônica da experiência? É aquilo que foi mais importante ou mais ativado na criança. Então, essa experiência pode fazer com que, de tudo isso, eu sinta apenas que eu não posso errar. Então, é o esquema de fracasso que ganhou mais pontos. Teve um pontinho para cada um e o esquema de fracasso ganhou 5 pontos. Então, ali nós já temos um sobressaio de um dos esquemas e os outros vão crescendo também, que estão relacionados, mas o esquema de fracasso é o mais intensamente alimentado nessa ocorrência, certo? Então, quando nós temos um esquema ativado, nós temos muitos outros ativados também, certo? E se no questionário do cliente de vocês tiver tudo pontuação baixa e um esquema alto, desconfiem, porque provavelmente esse esquema está sendo a linha de frente para tudo. E eu quero mostrar para vocês um questionário desse jeito. Cadê? Vocês conseguem observar aqui uma planilha do Excel? Aparecendo, sim. Perfeito. Vocês conseguem perceber esse esqueminha aqui? Olha isso aqui, gente. 5, 5, 6, 9, 5, 5, 5, 7, 6, 5, 10 aqui para quebrar a rotina. Volta para 5, 21 nos padrões excessivos, rígidos e postura crítica. 8, 6, 10, 5, 13.
Então, se nós formos listar os esquemas mais ativados, nós temos o esquema de padrões excessivos, rígidos de realização e postura crítica e postura punitiva e autopunição. Gente, vamos começar o nosso exercício aqui de leitura dos questionários. Olhando para esse questionário, qual é a primeira coisa que vocês conseguem concluir sobre o cliente? Vamos lá. Dou-lhe uma. A primeira coisa que a gente pode verificar diante desses dois esquemas aqui é que esse cliente tinha, com certeza, pais muito críticos e exigentes. Certo? E, obviamente, por ter postura punitiva e autopunição, esses pais também eram bastante coercitivos. Eles acabavam lidando com esse cliente quando ele era pequeno, com bastante punição, crítica e exigência, certo? Gente, por acaso, esse questionário aqui é meu. Essas aqui são as minhas respostas de 4 anos atrás. Naquele momento, o maior esquema que funcionava em mim era, hoje eu consigo identificar isso, né, obviamente, depois da terapia, mas os esquemas que estavam funcionando e alimentando, e essa é a grande questão, gente, esse é o ponto central para que nós possamos compreender o esquema, o questionário. Vejam que é impossível que nós tenhamos os 5 esquemas do primeiro domínio desativados. Por que é impossível? Porque todos nós tivemos alguma falha no processo de atendimento das nossas necessidades emocionais. Nenhum pai e nenhuma mãe conseguiu ou conseguirá ser perfeito no atendimento das necessidades emocionais dos seus filhos, certo? Portanto, via de regra, teremos sempre um esquema do primeiro domínio funcionando em cada um de nós na face da Terra. Ok? Posto isso, cadê o esquema do primeiro domínio? Se a gente for levar pela regra da pontuação acima de 20, pelo menos, nós não temos nenhum esquema a não ser padrões excessivos, padrões críticos, como sendo ativado, certo? Mas a grande questão é que dentro desse funcionamento aqui, esse estilo de enfrentamento era evitativo de tudo, de absolutamente tudo. Certo? Esse era o estilo de enfrentamento primordial que eu já tive na minha vida, que era evitar tudo. Eu evitava o fracasso como? Com padrões excessivos e altíssimos de realização. Eu tive sucesso acadêmico em todas as áreas que eu me expus. Por quê? Porque, afinal de contas, eu vi que tem mensagens lá, eu já leio, pessoal. Porque, afinal de contas, o medo inconsciente, e aí que está a grande questão, o medo inconsciente do fracasso era tamanho que eu me dedicava ao extremo para tudo que eu ia fazer. Certo? Eu evitava justamente entrar em privação emocional. De que maneira? Desenvolvendo um modo de autossuficiência. Eu não preciso de nada nem de ninguém. Eu não vou ter nada mesmo. Então, eu me viro sozinho. Eu me viro sozinho. Eu me viro sozinho, eu me viro sozinho, eu me viro sozinho, eu me viro sozinho, eu me viro sozinho e assim por diante, certo? Basicamente, gente, um questionário como esse aqui, às vezes é a pior coisa que a gente tem na clínica. Um estilo de enfrentamento totalmente evitativo que faz com que nós tenhamos muita dificuldade de acessar o conteúdo, porque existe uma barreira gigantesca, uma muralha muito grande, chamada padrões excessivos e rígidos de realização. Certo?
Agora quero mostrar para vocês outro questionário. Matheus, ainda nesse, eu ia trazer uma dúvida para você, que era justamente um questionário muito parecido com esse, de um cliente que eu tenho hoje. Aham. E aí só tinha esse esquema ativado. E aí ele tinha algumas crises de ansiedade, eu usei TCC com ele, a gente identificou os pensamentos, não sei o quê. E aí, como ele tem padrões muito inflexíveis, muito rapidamente ele conseguiu evoluir naqueles pontos específicos. E eu estava pensando, será que é um paciente que não precisa de terapia do esquema, embora ele tenha buscado autoconhecimento também? E aí, como é que eu faço com um paciente desse? Esse é um cliente que tem um aspecto racionalizador muito forte, né? Sim. E aí, como você comentou, ele realmente se dedica muito a tudo para evitar fracasso e para ele isso é ok, entendeu? Que modo que ele está funcionando, Patrícia? Evitativo? No modo protetor? Uhum. E o que a gente faz com o modo protetor? Eu tô vendo essas aulas justamente. Boa resposta. Juro, Ótima não, resposta. juro. É porque tá no terceiro módulo lá da Weiner, né? Aí eu tô estudando essa Sim. questão dos modos. Aí eu tô Modo aprendendo. protetor, a gente desativa para conseguir acessar as emoções, certo? Então, de outra maneira, dizendo isso, nós temos que desmontar o protetor, porque ele é a barreira intelectualizada, ele é a barreira racionalizadora que faz com que toda a emoção e todo vínculo afetivo passe por esse filtro e seja racionalizado, certo? É igual aquele triângulo lá do disco do Pink Floyd, que tem o feixe de luz branca que sai no arco-íris, né? Que é o prisma. E seria o contrário. Vou tentar até achar aqui a imagem, porque eu acho que ela vai ser bastante explicativa para a gente. Aqui. Vou pegar a pior imagem. Vejam, o prisma, né, que nós temos aqui, o feixe de luz branca passa e o prisma consegue dividir as cores do feixe de luz, certo? É assim que acontece, por exemplo, quando forma um arco-íris, porque a água funciona como sendo um prisma. Mas vamos pegar a direção contrária. As emoções estão vindo por aqui, que é o colorido, né? Nossas emoções sempre são coloridas. E aí, quando nós temos o prisma, que é justamente o nosso modo protetor, ele faz com que toda a luz colorida saia monocromática, que aqui no caso nós chamamos de racionalização, certo? Então, nesse sentido, quando nós estamos falando do modo protetor, ele sempre será racionalizador, né? E por natureza ele é evitativo de fato. Mas para que a gente consiga avançar sobre isso, a gente vai ter que desligar o protetor. E como que nós faremos isso? Em atividades vivenciais, certo? Imagens, diálogo dos modos, a gente vai expor esse cliente a discussões bastante acaloradas a respeito do próprio modo, certo? E um dos nossos encontros aqui, quero justamente poder fazer com vocês esse exercício de trabalhar com o modo do protetor, tal como um dia eu fiz com o Marcos aqui, um diálogo dos modos. O Marcos fez uma referência lá da pessoa que se queixava da imagem física e eu, na forma do adulto, sempre falando que por que a gente precisa sempre se importar com essas pessoas e assim por diante. Então, nesse caso, Patrícia, eu tenho um cliente que está funcionando essencialmente no modo protetor e a única forma de enfrentar, é como se fosse a única ferramenta que ele tem, são justamente esses padrões críticos que fazem com que ele nunca saia do protetor. Por quê? Porque provavelmente a vulnerabilidade lá dentro é muito grande. Então, além de tu ter que fazer todo um processo psicoeducativo, que é justamente o benefício de você se aproveitar aí do aspecto racionalizador do cliente, e a gente pode aproveitar o protetor na terapia justamente para levantar dados, porque o protetor vai trazer esses dados muito bem para a gente, mas é importante a gente
desativá-lo, né? Abrir essa armadura emocional para conseguir penetrar. Não há outra maneira de fazer terapia. Por isso que a TCC, nesse caso, ela é muito ineficiente, porque ela toma o aspecto racionalizador do cliente justamente como elemento de alta. O cliente consegue fazer toda a leitura dos seus pensamentos automáticos, consegue identificar distorções, consegue fazer tudo, que é o que a TCC quer fazer. A TCC, por ser uma terapia bastante racionalizadora, o protetor é perfeito. Então, se a gente chegar no protetor, a TCC dá alta. E na terapia de esquema, a gente vê justamente o contrário. E que para o caso dele, a TCC, como a gente conseguiu... Eu usei um pouco de esquema mais no começo, com trabalho com imagem, para a gente identificar onde é que ele tinha muito problema com raiva, que ele tem hoje. E aí ele não conseguia perceber esse padrão. Quando a gente achou onde era, como é que ele funciona ao longo da vida, rapidinho ele... Tá, percebi, entendi... E aí começou a mandar situações, aconteceu isso, já agia assim, o padrão inflexível ajudou cognitivamente, né? Mas aí, não, mas já ajudou, Matheus, porque aí, como eu já tenho alguns dados dele de histórico, eu já começo com racionalização para ir entrando ele da abertura. Exatamente, exatamente. Então, esse cliente, ele vai ter um sucesso maravilhoso dentro da TCC. E aí que a gente pode acabar avaliando como sendo um cliente que já está em processo de alta. Mas ele está funcionando ainda no protetor, que está mantendo ele sempre, né, a superfície das emoções. Mas será que ele consegue se vulnerabilizar e penetrar de fato e mergulhar nessas emoções e sofrer tudo que é necessário para ele conseguir se conectar com outra pessoa, ter um relacionamento e assim por diante? Então, né, esse é o caminho. Fazer imagens, desmontar o protetor e descobrir, de fato, dentro do viés emocional, tudo que esse cliente está escondendo ou evitando, certo? Vamos abrir agora aqui um outro questionário que eu quero mostrar para vocês. Cadê? Questionário 11. O questionário 11, gente, é justamente aquela parte que eu estava falando para vocês. Eu quero chamar atenção para alguns elementos aqui. Vocês conseguem observar que a pontuação desse questionário está bem alta? Nós temos 2, 4, 6, 8 esquemas ativados acima de 20 pontos. Aliás, minto, tem mais um aqui embaixo. São 9 esquemas ativados acima de 20 pontos. Qual que é a primeira leitura que a gente poderia fazer desse cliente? Uma, obviamente, que ele está em desregulação emocional e só pelo questionário eu já vou tentar identificar se ele pode ser um borderline, certo? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma leitura qualitativa do questionário. O que isso significa? É olhar, gente, o todo, certo? Como que a gente olha o todo? Vocês têm na proporção de baixo, né, que seria, sei lá, daqui dessa região para baixo, mais ativações, ou dessa região para cima, mais ativações, certo? Se nós temos mais esquemas aqui embaixo ativados, então isso nos mostra que o estilo de enfrentamento do cliente tem sido provavelmente o promotor para que ele não entre em contato com esse conjunto de esquemas aqui em cima, que é do primeiro domínio. Geralmente, esses esquemas aqui são os esquemas que geram mais sofrimento. Aliás, aqui, né, os esquemas do primeiro domínio, vocês identificam uma relação nuclear com esses aqui também, certo? Quando nós fazemos uma leitura qualitativa do questionário, gente, nós consideramos o estilo de enfrentamento que provavelmente foi ativado durante as respostas do questionário, certo? Seja um estilo evitativo, resignado ou hipercompensador, ele também aparece no questionário. E por isso que, né, as respostas não podem ser tomadas ao pé da letra, porque as respostas podem ter sido enviesadas, como eu mostrei para vocês no questionário anterior, podem ter sido enviesadas pelo estilo de enfrentamento, certo? De novo, eu vou fazer o mesmo apelo aqui para vocês.
Vocês precisam entender a terapia do esquema, tanto a parte dos esquemas quanto dos processos esquemáticos, para conseguirem ler o questionário do modo mais ou menos acertado, certo? O que isso significa dizer? Que se nós não entendermos como que os estilos de enfrentamento implicam na ativação do cliente e na forma como ele lida com as coisas da sua vida, então nós não saberemos identificar o que esses números querem nos dizer. Ok? Se eu tenho um esquema hipercompensador, por exemplo, esse aqui, o arrogo pode ser uma hipercompensação para qual esquema, gente? Defectividade? Mas qual que é a pontuação da defectividade? 7 pontos. Então, esse esquema aqui ajuda a explicar por que a defectividade deu baixo. Entendem a parte que eu quero dizer para vocês a respeito de um esquema servindo de enfrentamento para outro? Esse era um cliente que tinha, curiosamente, gente, privação emocional e defectividade, assim, assombrosamente grande. O sofrimento dele era tão grande que arrogo, padrões inflexíveis, não estavam sendo suficientes para esconder a defectividade, e autossacrifício e subjugação não estava sendo suficiente para esconder a privação emocional. Então, além dele estar agindo de um modo bastante problemático, ele também estava lidando com o seu sofrimento, que era o que ele estava tentando esconder, certo? Por que eu selecionei esse questionário para mostrar para vocês? Porque, de uma forma bastante ingênua, para onde nós iríamos olhar primeiro? Abandono e desconfiança. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é a proporção da diferença entre os elementos. Nós temos aqui acima de 20 e aqui nós temos 12, 7 e 5. Não é muito discrepante as informações dentro desse domínio? Então, nós precisamos identificar as necessidades emocionais do domínio como sendo necessidades emocionais que vão construir também os 5 esquemas ao mesmo tempo, certo? Então, veja, nós temos aqui 3 esquemas que deram pontuação mais alta, abandono sendo exorbitante, que é o esquema primordial do cliente. Mas qual que é a leitura? E eu vou colocar uma frase aqui do lado que vai ajudar vocês a entender isso aqui. Então, veja, nós temos aqui a seguinte frase. Por eu ser defeituoso, eu ficarei sem alguém por perto ou ninguém vai me querer. Se ninguém me quiser, ficarei completamente sem amor e afeto de outras pessoas. Qual que é a ordem de esquemas dessa frase? Defectividade, por eu ser defeituoso. Ficarei sem alguém por perto ou ninguém vai me querer, abandono. E se ninguém me quiser, ficarei completamente sem amor e afeto de outras pessoas, privação emocional. 2 esquemas que ele estava solamente tentando lidar e abandono, que é o esquema que estava ali anunciado na cara, que era que foi o que trouxe ele para a terapia, certo? Então, veja, nós temos aqui subjugação e autossacrifício sendo uma resposta de enfrentamento à privação emocional. E como que eu sei disso? Alguém tem essa resposta? Como que eu sei que subjugação e autossacrifício são estilos de enfrentamento da privação emocional? Porque, obviamente, eu fiz a tarefa de casa e fiz toda a entrevista clínica, certo? O que significa fazer a entrevista clínica desse caso especificamente, né? Eu vou dar o exemplo daqui de como que eu descobri que esses 2 esquemas
serviam de resposta de enfrentamento à privação emocional. Eu perguntei para ele uma coisa óbvia. O que vai acontecer se você não fizer as coisas pelos outros? E aí ele disse, ninguém vai gostar de mim. Pronto. Privação emocional e defectividade. Porque ninguém gostar de mim tá aqui, ó. Impossibilidade de ser amado. Certo? E aí, eu perguntei para ele sobre a subjugação. Fiz a psicoeducação do esquema, contei para ele o que significava. E aí perguntei também, o que poderia acontecer se você não se submetesse às solicitações dos outros? As pessoas iriam me abandonar. Pronto. Certo? Então, aqui nós temos rapidamente a explicação de o que aconteceria se o esquema fosse desligado. E é por isso que o esquema não é desligado, porque o sofrimento que gera privação emocional de afetividade é muito maior do que se auto-sacrificar e se subjugar. Então, eu prefiro, né, passar calor do que frio, porque passar frio é uma sensação mais difícil de lidar. Então, nesse sentido, eu prefiro me sacrificar e me subjugar do que ficar sem amor das pessoas ou ser mal avaliado por elas, certo? Até aqui, pessoal. Perguntas? Que a Karen perguntou sobre considerar o isolamento com a pontuação mais alta. Poderia considerar, lá no primeiro questionário que eu mostrei, poderia considerar como sendo um esquema mais ativado, mas mesmo assim, de 5 para 9 pontos é uma pontuação que varia muito pouco, então ele não chega a ser suficiente para me dizer que está ativado ou que está gerando sofrimento. Talvez seja só um comportamentozinho ali do tipo isolamento e por isso não é levado em consideração, porque está muito baixo ou está muito próximo da média baixa de todos os outros, certo? Uma pergunta? Quero mostrar mais um aqui para vocês. Vocês façam perguntas, gente, que a ideia aqui é que vocês consigam entender tudo. Ou pelo menos bastante. Nesse esquema, nesse questionário aqui. Qual que é a leitura que a gente pode fazer, gente, desses dois esquemas aqui? Esse aqui e isso aqui. Vamos lá, vamos exercitar o pensamento terapêutico de vocês aí. Qual leitura nós podemos fazer a partir da inibição emocional e da privação emocional nesse questionário? Não sei porque eu não consigo abrir o chat. Matheus, será que a privação dele emocional... Peraí. Será que ele tem a inibição emocional, ela pode ser uma consequência da privação? Porque como ele não acredita que vai receber afeto de volta, como ele tem como o esquema está muito ativado, ele se inibe para não enfrentar a rejeição. Pode ser alguma coisa assim? Perfeito. Mas ele não se inibe para evitar rejeição. Ele se inibe porque ele sabe que se ele pedir, ninguém vai atender, então por que ele vai pedir? Exato. Para evitar não, para confirmar, né? Isso, exatamente. Então, aqui a inibição é uma resposta de resignação à privação emocional. E aí, durante as primeiras sessões, eu sempre aplico o questionário na primeira sessão do meu cliente. Então, ele vem para a sessão, ele me conta qual que é a queixa, ele me conta quais são os problemas que está enfrentando. Se ele trouxer o problema já de modo pontual, eu já faço aprofundamento na história de vida. Se de repente a queixa é difusa, eu vou explorando contextos e áreas da vida para identificar se elas são problemáticas ou não e assim por diante. Mas, aliás, voltando ali para a parte das sessões. Então, na primeira sessão eu faço isso e já entrego o questionário quando o cliente está indo embora. Antes da segunda sessão, ele já me envia esse questionário pelo WhatsApp, eu já pego os dados, lanço aqui, né, jogo aqui todos os numerozinhos que ele respondeu
E aqui, essa parte eu imprimo uma cópia para mim, uma cópia para ele, mais o descritivo dos esquemas, e na segunda sessão eu faço todo o processo psicoeducativo do que são as crenças, quando que elas surgem, o que são os esquemas, os pensamentos automáticos, falo um pouquinho da infância, busco elementos do cliente para conseguir reforçar toda a minha explicação, e aí eu entro na psicoeducação do questionário. Eu não explico o que o questionário vai responder ou vai nos trazer. Eu só digo para ele, responda com a primeira resposta que vier na tua cabeça. Se você ficar pensando demais, pula para a próxima, porque daí a gente já racionalizou, não é isso que a gente quer. A gente quer uma resposta mais emocional de ti, então é o que tu sente em relação à pergunta, a frase lá do questionário. E aí, na segunda sessão é que eu vou explicar o que o questionário estava nos contando, certo? Nesse sentido, na entrevista com ele, ele me falou exatamente isso. Por que eu vou pedir, Matheus, se eu sei que ninguém vai me atender? Achei lógico, né? Faz todo sentido. Quem não pede, quem não chora não mama, mas também dentro da história de vida dele, ele chorou muito e não ganhou madeira. Então, chorar ou não chorar não faz diferença nenhuma. Só que chorando ele gasta energia. Então ele não chora mais, certo? É dentro dessa dinâmica ali a inibição emocional. Padrões inflexíveis. Aqui ele é alguém que trabalha manhã, tarde, noite e madrugada, né? Quase dessa maneira, que é justamente aqui, defectividade, certo? E dentro de toda essa relação, nós temos aqui um questionário, gente, que se vocês forem olhar de fato, é um questionário muito tranquilo. Vocês têm aí, ó, 1, 2, 3 esquemas ativados, um emaranhamento aqui, um autocontrole insuficiente mais ou menos, então ali na casa dos 18, 19, 20 pontos. Então vejam que, aqui no isolamento a mesma coisa, então vejam que a pontuação do esquema dentro do questionário, às vezes nos revela muito pouco, gente. E essa é a parte que eu quero chamar a atenção de vocês. Não usem o questionário como sendo o único norteador das entrevistas de vocês ou de como que vocês vão fazer o processo de tratamento do cliente. Mas o questionário talvez nos ajude muito mais a identificar um estilo de enfrentamento ou quando nós estamos falando de desregulação emocional. A maioria dos esquemas vão dar ativados, certo? Então, isso a gente utiliza o questionário muito mais para conseguir identificar qual que é o atual quadro emocional dessa pessoa, do que necessariamente saber qual esquema está ativado ou para onde a gente vai, certo? O para onde a gente vai depender da conceitualização do caso. Que é esse formulário aqui que vocês vão utilizar. É um questionário bem extenso. Formulário, aliás. Enfim. Né? Formulário de conceitualização de caso, da segunda edição. Não lembro quando ele foi lançado, 2018, 2019, alguma coisa assim. Tem 12 páginas, é um gigante documento. E é ali que vai definir para onde nós iremos. Certo? E é ali que nós vamos definir qual é o esquema primordial ou qual é o esquema base, o chefão, o pai de todos, que está mantendo todo mundo ativado, certo? Vamos ver. Devemos ficar atentos. Deixa eu ver o que mais aqui. Ficar atentos às baixas pontuações na área quantitativa, pois ele pode indicar uma forma de coping no sujeito para lidar com esse esquema. Isso, Márcia, exatamente isso. Na leitura qualitativa, a gente consegue identificar de alguma maneira as estratégias de coping do cliente, certo? E nós conseguimos identificar também se de repente o cliente tem uma multiplicidade de enfrentamentos, de formas de enfrentamento, ou se ele é alguém mais rígido e que tem uma ou outra forma apenas, ou não só rígido, mas também pobre de estratégias de enfrentamento, certo? Às vezes ele passa o trator em tudo, inclusive para plantar flores.
né? E o trator não vai conseguir fazer com que ele consiga plantar flores. O trator é muito bom para ele mover outras coisas, arrancar árvore, para puxar toco da terra, fazer buraco e assim por diante. Então, percebam que nisso o questionário nos ajuda também a identificar quais são as estratégias de enfrentamento, como que a gente pode hipotetizar e vejam, quero passar um exercício para vocês fazerem em casa. Laís, eu vou passar lá a planilha no grupo. Eu já passei ela um tempo atrás, mas provavelmente ela deve estar perdida já nos documentos. Ou se você entrou depois, também tu não ia ter acesso a eles. Mas eu passo lá. Quem estiver com o livro em mãos aí, abra na página 49. Essa tabela aqui, gente, que eu vou falar para vocês, que está na página O 49. azul ou branco, Matheus? Ai, perdão. Esse livro aqui. Tá, obrigada. Livro branco. Do Yang mesmo. Na página 49, gente, vocês têm exemplos de respostas de enfrentamento desadaptativas. Vamos fazer um rápido exercício aqui, que aí eu vou dar dica para vocês seguirem fazendo isso ao longo dos dias aqui, para vocês irem estudando, certo? E eu quero pegar o esquema de fracasso. O esquema de fracasso, os estilos de enfrentamento, aliás, os exemplos de resposta de enfrentamento. A primeira resposta da coluna seguinte ali, que diz exemplos de resignação, no esquema de fracasso nós temos faz as coisas com pouca dedicação ou de forma descuidada. Qual é o nome do esquema que gera um comportamento como esse? Padrões inflexíveis? Faz as coisas com pouca dedicação Desculpa, ou de eu forma olhei descuidada. a hipercompensação. Essa frase é o esquema de autocontrole e autodisciplina insuficiente. Uhum. Quase, Marcos. Nos leva à incompetência, mas não é a resposta em si, certo? Então, aqui você já tem uma primeira dica que vocês podem guardar e construir mapas mentais para vocês. O esquema de fracasso, quando o cliente lida de forma resignada, é o esquema de autocontrole e autodisciplina insuficiente que vai aparecer no questionário. Certo? Então, vocês terão já uma dica. Se de repente alguém perguntar para vocês qual o esquema que é ativado para lidar de forma resignada com o esquema de fracasso? Autocontrole e autodisciplina insuficiente. Então, aqui no livro de vocês, vocês poderiam até escrever ali dentro do quadrinho, faz as coisas com pouca dedicação. Autocontrole e autodisciplina insuficiente, certo? Essa é a dica de qual esquema é utilizado para enfrentar esse ou aquele esquema de forma resignada, evitativa ou hipercompensatória. Ok? Exemplos de evitação do fracasso. Evita completamente desafios profissionais e posterga as tarefas. Que estilo de enfrentamento é esse? Aliás, que esquema poderia ser esse? Esse poderia não ser nenhum esquema. Poderia ser só uma resposta avulsa, vamos dizer assim. Pode ser que, de fato, não seja um esquema ativado, mas apenas uma resposta. Mas aqui, quando ele evita desafios profissionais e posterga tarefas, a parte de postergar tarefas também pode ser autocontrole e autodisciplina insuficiente. Pode ser, certo? Na parte em que evita os desafios profissionais, também pode ter um processo inibitório. De talvez se inibir e não lidar com a frustração e com, né, o desconforto emocional que vai lidar ali a tarefa e assim por diante. Exemplo de hipercompensação. Torna-se uma pessoa muito bem-sucedida, estimulando-se ininterruptamente. Aí sim nós entramos nos padrões exigentes. Então, vocês já podem guardar
essa relação aí na cabecinha de vocês. O esquema de fracasso, quando é enfrentado de modo hipercompensatório, são padrões inflexíveis. Quando o esquema de fracasso é enfrentado de modo resignado, autocontrole e autodisciplina insuficiente. Certo? Então, quando vocês olharem o questionário de vocês, ou aliás, dos clientes de vocês, e vocês perceberem autocontrole e autodisciplina insuficiente, vocês já poderão inferir que o esquema de fracasso existe. Essa é a leitura qualitativa, gente. Mesmo que a pontuação do esquema de fracasso dê baixa, se vocês têm lá um padrões inflexíveis, vocês podem inferir que existe um esquema de fracasso sendo escondido por padrões inflexíveis, certo? Então, como se padrões inflexíveis fosse a ponta do iceberg e o fracasso todo o restante, que está submerso, que nós não vemos. A gente não entra em contato com a parte de baixo do iceberg, só com a parte superior, certo? Assim como nós não entramos em contato com o fracasso, a gente entra em contato com um estilo de enfrentamento. É isso que o cliente traz para nós na terapia, as suas formas de responder aos problemas, ok? E se de repente a pessoa fala assim, eu bebo. Se eu me frustro no relacionamento, eu bebo. Se de repente o meu chefe me dá um esporro, eu bebo. Se de repente eu estou jogando videogame e eu perco lá na fase que eu estava passando, eu bebo. Se de repente o meu cachorro faz cocô lá no lugar em que eu pisei, eu bebo. Essa é a resposta de enfrentamento para todos os problemas, e ok. Essa é a forma que a pessoa aprendeu a lidar com as coisas. Não resolve, mas é a forma como ela lida, certo? Então, façam esses exercícios, gente, de olhar para os esquemas aqui, para os seus exemplos de resignação, evitação e hipercompensação, e tentem nomear os esquemas com base naquilo que vocês entendem sobre eles. Vou dar mais um exemplo para vocês conseguirem entender a dinâmica. Esquema de defectividade. Escolhe amigos que o rejeitam e que o criticam e rejeitam, diminui a si próprio. Qual esquema pode ser ativado aqui diante dessa resignação? Pode ser subjugação, Matheus? Perfeito. O que mais? Postura punitiva, né? Subjugação e postura punitiva. Se nós vemos esses dois ativados, nós podemos inferir. Aí está a grande questão. O que é o inferir, gente? É levantar a hipótese. Eu hipotetizo que no questionário do fulano tem defectividade porque deu subjugação alta e postura punitiva também. Ou um ou outro, assim por diante. Evita expressar os verdadeiros pensamentos e sentimentos e deixar que os outros se aproximem. Óbvio que é uma evitação aqui, né? Mas também, na parte de evitar que os outros se aproximem, nós temos isolamento. Gente, se eu sou uma pessoa toda errada e fodida na vida, com perdão da expressão, eu não vou sair de casa. Se eu sair de casa, todo mundo vai ver que eu sou uma pessoa completamente torta e errada e esquisita e problemática. Então, eu me isolo, eu começo a desenvolver ansiedade social, eu começo a desenvolver fobias sociais, eu começo a desenvolver agorafobia, demofobia, entre outras coisas, que podem também aqui estar relacionado a um senso de eu, de autoestima, que é a própria defectividade, certo? Agora, o terceiro item. Critica e rejeita os outros enquanto aparenta ser perfeito. Qual é o nome desse esqueminha? Padrões inflexíveis, postura punitiva. O que mais? Grandiosidade, o arroz. Quem falou? Patrícia. Laís. Grandiosidade, o arroz. Grandiosidade. Então, pode ser padrões inflexíveis, pode ser postura punitiva, mas esses dois apenas não iriam funcionar de um modo tão contundente se não existir o arrogo em conjunto, como a Laís falou. Então, que nome que a gente dá para a pessoa que tem arrogo, padrões inflexíveis e postura punitiva ao mesmo tempo ativado?
Narcisismo. É um belíssimo narcisista, certo? E qual que é a necessidade, qual que é o esquema central do narcisista, gente? Defectividade. Qual que é a principal necessidade emocional não atendida no narcisista? Valorização da criança. Vocês percebem agora a relação entre os transtornos de personalidade e os esquemas? E quero aproveitar o ensejo para falar que aquele questionário de crenças das personalidades que eu passei para vocês, ele é um apoio para vocês, só para vocês saberem nomear algumas coisas. Mas não tem qualquer valor diagnóstico naquilo e também não tem uma régua para que a gente possa identificar pontuação acima, deu ativado, não. É só um negócio para vocês brincarem mesmo, certo? Aquele questionário nos ajuda a levantar informações para aprofundar nossas entrevistas. Mas não pode ser tomado como referência de que a pessoa tem transtorno só porque tem uma pontuação alta, tá? Não é assim que funciona. E se vocês fazem isso, gente, eu sinto muitíssimo. Parem de fazer. Eu ia falar outra coisa, mas só parem de fazer, certo? Então, essa é a dinâmica do questionário, certo? De vocês perceberem ali que, embora defectividade num questionário de um narcisista vai dar 5 pontos. Mas a Rogo vai dar lá na casa dos 30. Certo? Quero mostrar aqui mais um questionáriozinho para vocês. Quero mostrar 2. O primeiro questionário da cliente. Cadê o questionário dela? Aqui. Então, quero mostrar para vocês o questionário respondido por ela. Olhem isso aqui, gente. Esse questionário aqui é maravilhoso. Seria mais fácil eu marcar os esquemas que não deram ativados. Né? 3 esquemas. E ainda que auto-sacrifício deu com 18 pontos. Essa é uma cliente que eu tenho. Borderline, perfeito. Por que borderline, Cecília? Porque borderline geralmente tem quase todos os esquemas ativados. Perfeito. E qual você acha que era o nível de sofrimento dessa cliente? Altíssimo. De 0 a 10 era 100. Uhum. Essa é uma cliente que chora absolutamente em todas as sessões. Uhum. Nós estamos, e é talvez uma das minhas clientes mais assíduas. Foi bastante difícil de vincular com ela no início e ela me perguntava quase todas as sessões se eu tinha planos de... Ela queria saber os meus planos profissionais. E aí um dia eu identifiquei qual que era a intenção dela de perguntar dos meus planos profissionais e se eu tinha pretensão de trabalhar em outras áreas da psicologia, assim, bem curiosa, assim, mas uma curiosidade até divertida de conversar. E aí um dia eu questionei ela, falei assim, mas por que tu tá interessado nos planos profissionais? Tu tem medo que eu me mude daqui da cidade e pare de atender você? E nisso ela tomou um susto e começou a chorar. E era exatamente isso, ela tinha medo do abandono, então ela queria saber se ela poderia se vincular comigo sem que eu, de repente, em 1, 2 meses, eu fosse suspender a terapia com ela, certo? Esse questionário, quando eu vi, gente, foi exatamente o que a Cecília, assim, respondeu rapidamente. Borderline. Por que borderline, gente? Porque olha a quantidade de esquemas ativados. Nós temos 18 no questionário. 1, 2, 3 não deram ativados. Então, nós temos 15 esquemas ativados, certo? Padrões inflexíveis batendo lá em cima com 29 pontos. Busca de aprovação e reconhecimento, negativismo muito grande também. Então, aqui eu não teria nem como começar a explicar para vocês quem que é estilo de enfrentamento de quem que é a resposta para quem, porque aqui todo mundo serve de um balaio de gato, esse questionário, certo? Então, esse questionário efetivamente não me ajuda a identificar os esquemas ativados da cliente, certo? Porque todos estão ativados. E aí, o que a gente faz? Para onde que a gente vai? Qual que a gente começa? E essa é a parte que vocês, gente, dentro do vínculo terapêutico de vocês, dentro da perspectiva que vocês estão levantando com os clientes de vocês,
é que saberão identificar para onde vocês irão diante de um questionário desse. Por quais esquemas vocês começariam trabalhando? Se alguém conseguir responder. Privação emocional? Por quê? Porque eu imagino que ela esteja muito carente e necessitada de conforto, acolhimento. Sim, mas de como que a gente passa pela inibição emocional? E pelo isolamento, que faz ela se afastar, justamente, que é o que mantém a privação dela. É uma cilada isso aqui. Isso aqui, gente, é uma armadilha. Vinculação, Matheus. Pode ter Oi? vinculação com o paciente. Sim, exatamente. Mas depois da vinculação, que esquemas que a gente trabalha? Essa que é a grande questão. Gente, eu não estou, por algum motivo, conseguindo abrir o chat aqui, então eu não consigo ler. Assim que eu parar de compartilhar a tela, eu já respondo vocês. A Inês falou aqui sobre modos, trabalhar direto com modos. Exatamente. Exatamente. Não há absolutamente outra maneira de trabalhar com borderline a não ser com modos. Certo? E que modos que nós temos aqui? E aí eu vou citar para vocês os modos que a gente construiu na nossa terapia. Tem a criança vulnerável, que tem o nome dela e uma outra referência. Tem o modo resignado, que é a fulana dependente. E tem a fulana... Deixa eu colocar o nome do modo aqui. Meu nome foi aqui. Então aqui a fulana é o nome, né? Fulana dependente, a fulana carrasca, que é o modo pai crítico, punitivo e exigente. A criança vulnerável é a fulaninha. O nome dela no diminutivo. E quais esquemas nós temos aqui na criança vulnerável? Todos esses aqui, mais esse daqui e mais esse daqui. Certo? Então, quando a gente acessa em imagens mentais a criança vulnerável, nós estamos reparentalizando todos esses esquemas ao mesmo tempo. Então, eu vejo que temos 6, 7, 8 esquemas ao mesmo tempo sendo reparentalizados. Certo? Modos pais críticos, punitivos e exigentes. Quando a gente entra em contato com esse modo, sempre diminuindo ele, sempre fazendo com que ele seja extirpado, nós temos inibição emocional, padrões inflexíveis, negativismo, pessimismo e postura punitiva sendo também combatidos, certo? E aí nós temos outras composições aqui, outras variações dela também, que vão fazendo com que a gente vá trabalhando sessão a sessão dentro dos modos. Tanto que às vezes ela chega e fala para mim, ai, meu pai apareceu na minha cabeça essa semana. Perfeito. Eu já tenho uma referência de que o pai, sabemos que é o pai, o grande causador do esquema crítico, punitivo e exigente, então ela já consegue nomear. Mas é isso que nós temos aqui quando a gente olha um questionário que tem tudo ativado, certo? A gente já sabe para onde que a gente vai na largada ali, e claro que as perguntas vão ser feitas a partir disso. Quero mostrar para vocês agora o outro questionário dela. Esse é o 5, então 4. Vejam o questionário da mesma cliente, gente. Qual que é o único esquema que deu quase ativado? O que vocês interpretariam só olhando essa numeração? Nós ainda temos uma criança vulnerável. Por quê, gente? Porque a pontuação
desses esquemas do primeiro domínio são uma pontuação alta. Certo? Então, esses esquemas aqui... Oh, caramba. Então, a criança vulnerável. Certo? Geralmente nós temos a criança subjugada, a criança fracassada, a criança incompetente, que também são partes da criança vulnerável, mas, via de regra, é o primeiro domínio. Certo? Então, nós estamos fazendo com que esse esquema aqui saia de cena para que nós consigamos regular melhor ainda esses aqui. Certo? Então, isso aqui é gangorra. Tem esse de um lado e esses outros do outro lado, mantendo tudo equilibrado. Certo? Se a gente tirar os padrões inflexíveis de cena, a gente consegue atender a criança vulnerável muito mais facilmente. Certo? Então, esse é o dinâmica do funcionamento dela. E esse questionário, o primeiro questionário, se não me engano, é de fevereiro desse ano. E esse questionário aqui, se eu não me engano, é de início de outubro ou finalzinho de setembro, não estou me recordando agora, mas então é março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 7 meses de terapia. Tem um outro aqui que eu vou mostrar para vocês. O tempo de aplicação, Karen, é o tempo que tu achar necessário, não há uma recomendação. Então, ela foi a única cliente, minto. Foram 2 clientes apenas que eu apliquei o questionário 2 vezes. Mas porque aplicar o questionário uma segunda vez foi muito mais validante e reparador para o cliente do que necessariamente para mim. Eu consigo perceber nas respostas do cliente quando seus esquemas estão sendo desativados. Mas ela um dia me falou assim, Matheus, eu não sinto que eu estou melhorando. E eu sinto que a nossa terapia está caminhando igual já há muito tempo e eu não sinto que eu estou me desenvolvendo. Se eu for olhar para mim quando eu entrei na terapia, se eu for olhar para mim no início da terapia, eu estou igual agora. Ok, então eu vou te dar o questionário de novo. E aí a gente falou um monte de coisa e tal, pedi para ela responder o questionário. Quando eu mostrei para ela os dois, né, as 2 planilhas, do início e a segunda, ali então ela percebeu que sim, está tendo avanços. Mas que ainda naquela parte dos padrões inflexíveis a gente precisa desenvolver mais para esse esquema diminuir, para que a gente consiga efetivamente acessar de um modo mais brando, saudável e flexível toda a vulnerabilidade dela, certo? Isso, foram 7 meses entre os 2 questionários. O primeiro, que foi na primeira sessão que eu já entreguei para ela, e o segundo questionário, que foi agora, setembro ou outubro, não lembro. Tá, quero mostrar mais um aqui para vocês. 6. Ah, não é esse aqui, perdão, gente. Aqui. Nós temos um esquema de abandono, de subjugação, de autossacrifício, padrões inflexíveis, busca de aprovação e reconhecimento, negativismo e pessimismo. Ok? Essa cliente, gente, vejam que nós temos aqui acima de 10 bastante pontuação. E acima de 20, 1, 2, 3, 4, 5 esquemas, certo? Nós não temos nada aqui, né? Aparentemente não temos nada aqui, mas a primeira coisa que me fiz por que essa pessoa é tão inflexível? Gente, como esse é um questionário, e aí eu quero justamente dar as dicas para vocês de como vocês podem extrair perguntas do questionário, certo? Grosso modo, a única coisa que eu sei dizer nesse questionário é que ela tem um esquema de abandono que faz com que ela se subjugue e se autossacrifique e que ela avalia tudo muito pessimistamente. Mais do que isso eu não consigo dizer, certo? Mas aí eu pensei, por que ela tem padrões inflexíveis, né?
Eu preciso saber qual que é a função disso aqui. E aí, então, eu perguntei justamente para ela, em quais contextos da vida dela ela se dedica ao máximo? E ela falou que em todos. Não me ajudou em nada com a resposta dela. E aí eu falei, ok, então vamos departamentalizar essa pergunta. Como que você lida com o teu trabalho? E aí ela foi me contando que ela sempre faz o máximo que ela pode, que ela sempre tem, assim, muito reconhecimento. Olha isso aqui, gente. Ela sempre tem muito reconhecimento dos colegas dela, porque ela é professora municipal e estadual, e a escola toda tem ela como referência de organização. Então, se alguma coisa acontecer no mundo, é o caderno dela que as pessoas vão pegar para poder ter a estrutura de aula, todo o conteúdo da disciplina e assim por diante. Então, ela é muito organizada, ela é muito competente, ela dá muito conta do trabalho dela. E aí, ouvindo toda essa história, eu perguntei para ela, tá, você consegue descansar e não sentir culpa quando você tira, por exemplo, férias? Ela falou, não, eu não tiro férias. Eu falei, pronto, fracasso. Percebe que fracasso deu 5 pontos, gente? Ela não se percebe fracassada. É claro que ela não se percebe fracassada. Ela tem 20 anos de escola e em 20 anos ela não teve um único dia de falta. Em 20 anos ela não teve uma advertência ou uma chamada de atenção ou uma reunião com o chefe, nada. Em 20 anos ela tem um histórico impecável de sucesso. Em 20 anos ela adoeceu porque ela se exigiu demasiadamente, certo? Então, existem alguns questionários que vocês vão pegar e vai ser tão truncada a informação que vocês não vão conseguir ter clareza do que ele está apresentando para vocês. Mas aqui vocês podem justamente extrair, opa, isso aqui, vou fazer perguntas sobre esse questionário, sobre esse esquema. Fui tentar entender qual que era a relação negativa e pessimista que ela tinha. Então, são distorções do tipo relacionado ao abuso. Abuso não deu uma pontuação alta aqui, certo? Então, esse é o valor, gente. Inclusive, tem clientes, quero deixar isso bem claro para vocês, tem clientes que eu não entrego o questionário. Às vezes o cliente já vem desnudo na primeira sessão e ele já escancara os esquemas dele na largada, que eu nem preciso fazer questionário para desenvolver a entrevista clínica, certo? Então, o questionário é um material de apoio, certo? Eu vou fechar aqui. Deus. Oi. Eu fiquei na dúvida que você relacionou com fracasso, mas que ela pontuou bastante em defectividade e vergonha. E eu me parece que aquele padrão de fazer o máximo, que o fracasso está um pouco relacionado com a pessoa desistir antes de fazer, não fazer para não fracassar, mas ela era muito efetiva no fazer todas as coisas. Então, me pareceu que se conectava bem mais com defectividade e vergonha. Por que você acha que refere ao fracasso? Porque isso que você apontou é muito interessante, porque na relação de conjunção de esquemas, quando um se conecta ao outro, defectividade, fracasso e padrões inflexíveis se combinam muito bem, certo? Uhum. Esse é um trio que faz um grupo muito comum, inclusive, na clínica, e a gente vê isso com muita frequência. Se eu fracassar, as pessoas vão me ver mal. Então, eu perco o meu valor se eu fracassar. Então, o fracasso é intermediário. E, de fato, existe uma relação de defectividade com essa cliente, tanto que ela sofreu abuso durante muitos anos na infância e ela se vê muitíssimo mal, ela tem uma autoestima terrivelmente devastada e ela também tem uma percepção de que as pessoas não vão gostar dela por quem ela é e sim pelo que ela faz. Então, o fracasso é exatamente a ponte entre ter valor e não ter valor. E como que eu faço isso? Dentro de uma relação de inflexibilidade comigo. Então, eu poderia dizer que existe defectividade conectada no fracasso, conectado nos padrões flexíveis? Sim, perfeito. Mas eu não consigo acessar exclusivamente a defectividade via fracasso.
Eu vou acessar a defectividade via desconfiança e abuso, que é lá das experiências de abuso que ela teve na infância, entende? Então, nesse momento da leitura que eu fiz com ela em terapia, não no esquema, mas na terapia com ela, nas entrevistas, os padrões inflexíveis são utilizados, abre aspas, nas palavras dela, para que eu tenha o máximo de sucesso possível no trabalho. Bom, certo? Então, nós estamos falando diretamente, de um modo muito objetivo, em relação ao fracasso. Então, se eu consigo reduzir a carga emocional do fracasso, ela vai conseguir pegar mais leve com ela. Mas pegando mais leve com ela e não temendo mais o fracasso e não tendo tanto sucesso profissional, ainda assim ela dizia que ela não ia se sentir valorizada. Não ia se sentir valorosa, alguém importante, alguém interessante. O que significa dizer que existem outras coisas contribuindo para que a defectividade esteja sempre em alta, sempre funcionando no esquema no funcionamento personalístico dessa pessoa. Então, nesse caso especificamente, eu não incluí defectividade porque não dizia respeito às intervenções que nós iríamos produzir sobre o trabalho, que dizia respeito muito mais ao fracasso, certo? Ela troca sucesso profissional, né, que é a moeda de troca, ela troca isso por valorização pessoal? Sim, mas não só no trabalho. Ela faz isso com as filhas, ela faz isso com o marido, ela faz isso com toda a família dela. Então, ela se subjuga, se auto-sacrifica e tem padrões inflexíveis. Então, é muito mais extenso o arsenal de combate dela em relação à defectividade do que exclusivamente fracasso. O paciente circula pelas respostas de enfrentamento, hora evitativa, hora de recompensa? Sim, Leandro. Inclusive, o cliente pode ter um estilo de enfrentamento hipercompensatório, evitativo e resignado para o mesmo esquema durante a mesma semana, no mesmo dia. Ele pode, por exemplo, eu tenho clientes que com a mãe se resignam, com o pai hipercompensam, ou o contrário. Geralmente, filhos homens, pelo menos na minha experiência aqui, e na relação com a mãe, acabam hipercompensando com arrogo. Com o pai, acabam se inibindo e se subjugando para não sofrer as sanções físicas. Então, são dois estilos de enfrentamento para um mesmo esquema com duas pessoas diferentes. Então, é possível completamente, certo? Gente, a prosa sobre os esquemas e sobre o questionário dos esquemas é infinita, certo? Quero deixar isso posto já para vocês. É muito difícil que a gente consiga, né, esgotar toda a discussão sobre o questionário, sobre o funcionamento do cliente, como visualizar tudo isso em 2 horinhas aqui de discussão, certo? Mas a ideia desse encontro de hoje foi justamente mostrar para vocês que podemos fazer uma boa leitura do questionário desde que ele seja só um tijolinho da parede e não a parede toda ou a casa inteira, certo? Ele é só um elemento que a gente pode utilizar para poder fazer perguntas para o nosso cliente. Assim como eu poderia utilizar com esse mesmo cliente os inventários de Beck, de depressão, ansiedade. Eu poderia utilizar com esses clientes meus as tábuas de Rorschach. Eu poderia utilizar com esse cliente a bateria fatorial da personalidade, ou o IFP, que é o inventário fatorial. Então, eu tenho muitos recursos. Eu posso utilizar Enneagrama, eu posso utilizar, sei lá, o próprio baralho dos modos ou dos esquemas com o cliente para fazer toda essa investigação. O recurso que eu vou utilizar é menos importante do que a perspectiva técnica que eu tenho de como utilizar aquele recurso. Então, eu vou utilizar o recurso como sendo uma estratégia investigativa. Perfeito, vocês podem utilizar qualquer e absolutamente qualquer coisa, certo? Agora, se vocês vão utilizar o instrumento pelo instrumento, eu recomendo, inclusive, que não use nenhum, porque aí vocês estão fazendo mau uso do instrumento, certo? Um instrumento não responde por si qualquer coisa sobre nós, certo? Nós não somos tão simples assim a ponto de sermos reduzidos em uma escala ou dentro de um questionário, certo? Nós não cabemos num questionário. E isso que vocês precisam lembrar quando vocês forem olhar para os clientes de vocês. Eles não cabem. Toda a complexidade de uma vida inteira não cabe num questionário de 90 questões, que é a versão curta, ou de 200 e poucas, que é a versão longa.
Mas aquilo ali é um referencial de para onde ir. São as migalhas que são postas no chão que a gente vai seguindo até encontrar o pão inteiro, certo? Então, o questionário de esquemas vai ajudar vocês a identificar para quais vias vocês vão seguir. Ah, hoje eu quero falar com você sobre o teu esquema de abandono, que pontuou alto aqui no teu questionário. Quero entender melhor de onde que vem essa percepção, essas sensações, como você se sente quando se ativa. Me conta um pouquinho dos seus relacionamentos, me conta um pouquinho como que você lida quando alguém se afasta de ti. E se de repente alguém demora um dia inteiro para responder no WhatsApp, como que é para você? Eu estou investigando o abandono, gente. O abandono deu alto. Mas de repente vocês viram que o esquema de privação emocional deu 5 pontos. Vocês podem investigar e tenho certeza que vocês vão descobrir que o esquema de privação emocional existe nesse cliente, que provavelmente é uma parte que controla boa parte da sua vida. Certo? Então, de novo, a forma de vocês corrigirem o questionário é fazendo perguntas do cliente de vocês. Resumo 2 horas de aula nessa frase. Certo? Perguntas, turminha. Perguntas, perguntas, perguntas. Só tenho a agradecer, Matheus. Eu estou morrendo de sono e eu vou para a cama. Tá certo, Cecília. Obrigada por tudo. Obrigado eu. Obrigado a todos vocês por terem vindo, gente. Só uma observação, Matheus. Obrigado às perguntas, às percepções. Oi? Ó, eu não tenho pergunta, é só uma observação. Eu queria parabenizar pela escolha do tema, porque assim, a gente sabe a responsabilidade que é quando a gente dá fala qualquer coisa para o cliente da gente, como eles levam isso a sério e como isso pode ter um efeito impactante para eles, né? E aí, Exato. eu pessoalmente eu fico um pouco preocupada quando a gente vê questionamentos do tipo só fazer a tabulação e passar o resultado. A gente sabe que é muito além disso e você mostrou isso muito claro. Tanto que, pelo menos na minha faculdade, foram 4 disciplinas de 4, 6 créditos só de avaliação psicológica, porque a gente sabe que não é só corporativismo que é exclusivo do psicólogo, né? Porque tem uma análise muito por trás. E você mostrou isso para a gente de uma forma muito clara e ficou muito evidente que é muito além, que a gente precisa estudar muito para poder ler e aplicar com responsabilidade. Então, parabéns e obrigada. Perfeito, perfeito. Se isso que a Paty falou ficou claro, né, de mostrar a complexidade do questionário, então o meu objetivo para a aula foi atingido. Porque sim, gente, o questionário é uma ferramenta maravilhosa, absolutamente maravilhosa. Só que se não for utilizado com parcimônia e com responsabilidade, vira só 3 impressões de papel que não servem para nada, certo? Às vezes os meus clientes trazem para mim meme, que eles encontram no Instagram, eles me mandam no WhatsApp, eles me mandam no direct do Instagram, me marcam algumas coisas. Ali o cliente está falando de uma identificação. Ali tem um esquema ativado. E aí eu falo, por que tu me marcou naquele negócio? Ou o que tu pensou no momento que você leu lá aquela frase? Como tu se sentiu? Estou explorando os esquemas, gente. Estou fazendo perguntas que revelam a ativação do esquema, certo? O questionário nos ajuda? Sim, nos ajuda. E todas as outras coisas, se bem utilizadas, também ajudam. Assim como nada ajuda se a gente não souber como utilizar aquela coisa, certo? Então, eu posso ter um martelo e não saber para que serve, ou não saber manusear o martelo para bater um prego. Então, não vai adiantar nada, certo? Mas às vezes eu tenho uma pedra, e a pedra eu sei manusear para bater o martelo. Então, eu vou usar para bater o prego. Então, eu vou usar a pedra, que vai me servir muito melhor do que o próprio martelo, certo? O formulário de conceitualização, vou mandar lá no grupo também para vocês e mando a planilha de correção do questionário. Alguém já mandou uma planilha lá no grupo, que é uma planilha muito mais elaborada que a minha, muito mais bem feita. A minha é uma coisa simples que serve para mim, né? Obviamente, eu coloquei lá os dados que são interessantes para mim. Mas eu lembro de alguém ter mandado uma planilha que eu achei bem elaborada, bem bonita e de repente, se alguém, essa pessoa puder mandar de novo lá, mas eu mando as minhas e mando o formulário também, certo?
Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês, de repente, dúvidas que surjam aí na cabecinha de vocês nos próximos dias, mandem lá no grupo que a gente vai se conversando. Ok? E nos vemos em 15 dias, que será lá no dia 2. Inclusive, final desse mês eu vou lá para Cuiabá dar um curso de terapia de esquema da Marta, aqui do grupo, que me convidou para ir para lá. Ano que vem já estou organizando com a Patrícia em João Pessoa. Fica a dica para vocês aí, para vocês organizando. Que legal, Matheus! Nossa! Olha, você vai longe. Já tem interesse, Matheus. Sim, exatamente. Então, se vocês quiserem, de repente, agendar as férias de vocês no período do workshop que vai ter lá em João Pessoa, será bem legal. A gente pode sair tomar uma cerveja depois. Ai, vem pra cá, pra São Paulo. São Paulo eu vou também, Cecília. Me chama que eu vou. Eu moro em Campinas, mas... Fala, Leandro. Divulga no grupo as datas lá pra gente, quem sabe? Sim, vou divulgar. Assim que eu e a Patrícia conseguimos estabelecer lá em João Pessoa, a pandemia é que vai definir quando que vai ser, né? Então, a princípio, já saiu uma nota, inclusive, de que talvez março e abril seja uma onda muito pesada de Covid no Brasil em função do carnaval. Então, isso significa que talvez a gente vai jogar lá para maio o nosso evento lá em João Pessoa. Mas Recife, São Paulo, gente, eu com certeza vou. Se vocês me ajudarem a divulgar, eu vou com certeza. E a gente faz um bem bolado lá de workshop, que tenho certeza que todo mundo se dá bem. Certo? Eu vou fazer uma divulgação para vocês. Legal, parabéns. Gente, beijo para vocês. Pessoal. Boa semana. Nos vemos no grupo. Boa semana. E em 15 dias estamos aqui de novo. Certo? O próximo tema a gente já tem? Ainda não, Paty. Podemos definir lá no grupo qual que é o próximo tema. Tá, se puder ser modos, eu acho bem legal. Porque eu tô estudando horrores e cada vez, quanto mais eu leio, mais eu me confundo. Aí você dá um... Sim. Perfeito. Mas a gente vai vendo. Então. Podemos falar sobre os modos, sim. Tá já, então. Certo? Boa semana. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, galerinha. Beijo para vocês.